Glória a Deus. Boa noite, irmãos. O tema é uma família comum que vive por princípios. Amém. O título da mensagem é essa. Amém. Então vamos orar aqui, abençoar a vida do pastor Rogério, para ele estar nos abençoando também. Santo Deus e amado Pai, nós agradecemos pela vida do pastor Rogério, pela vida da sua esposa. Pai, pelos seus filhos que estão aqui nesta noite, Pai, nós agradecemos pela família do teu servo, que compartilha conosco aqui também. Pai, muito obrigado pela tua presença em nosso meio, que ele seja instrumento nas tuas mãos para estar nos abençoando rica e abundantemente. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Jorge. Mais uma vez, boa noite, irmãos. Tá bom, pastor. O pessoal aqui dorme tarde até meia-noite, tá bom. Eu preciso disso mesmo, glória a Deus. Boa noite mais uma vez, irmãos. Que bom poder estar mais uma vez aqui. Obrigado, pastor Renê, pelo carinho aí, pela oportunidade. Sei que o pastor Renê com certeza está lá na sua casa agora no seu descanso, né? Mas está ouvindo. E muito obrigado por essa oportunidade, pela confiança. Obrigado por você que veio também para prestigiar aqui sua igreja. Obrigado, pastor Jorge, pelo carinho, pela atenção aí, pela recepção. Eu estou junto aqui com a minha esposa, está ali, Regina, meu filho, Rayan, a futura nora lá de Ellen, minha irmã Rosângela e Kátia, que é aqui da igreja, a esposa do Dejaí. Vocês conhecem ele, né, irmão? E eu saí de casa 10 para as 7 para chegar aqui 5 para as 7, que bom, pertinho. Moro aqui no Jardim Catarina, graças a Deus. Quantos são felizes por morar aqui no Catarina? Sabia que é por nossa causa que esse bairro é uma bênção? É por nossa causa que Deus tem abençoado o Jardim Catarina. E é assim que a gente tem que... Eu, quando caminho aqui pelo Catarina, eu vou caminhando aí, pisando e falando, Senhor, essa terra que te pertence, tira isso daqui, tira aquilo dali. Eu moro aqui, irmãos. E até o dia que Deus quiser, eu vou morar aqui. Eu posso mudar daqui? Claro, se você quiser me abençoar com uma casa lá em Itaipu, é o meu sonho, entendeu? Eu quero morar lá, mas não vou sair daqui por causa de nada. Eu moro aqui há 55 anos, eu nasci ali no Alcântara, com 2 dias minha mãe me trouxe para cá, eu estou aqui até hoje. Mas, caso você saiba de alguma casa ali para poder doar, em Itaipu, é para lá que eu quero morar. Quero fazer uma oração por essa palavra, você pode me acompanhar, o pastor já orou, mas eu quero orar por essa palavra porque hoje, né, é sobre a família, e a palavra que Deus colocou no meu coração foi sobre a família, mesmo que eu não sabia que hoje era o culto especial da família, mas Deus sabia, meu irmão. E se Deus sabe, é isso que importa. Senhor, quero te agradecer, Pai, por essa noite, te agradecer por essa palavra, te pedir a tua bênção para essa palavra, para cada um dos irmãos que estão aqui, pelos irmãos também que estão em casa nessa hora assistindo o culto, que o Senhor possa os abençoar, os alcançar, onde quer que chegue a transmissão desse culto, que o teu nome seja honrado, exaltado e glorificado. Essa é a minha oração com louvor e gratidão, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Glória a Deus, irmãos. O título, né, como você vê ali, uma família comum que vive por princípios. Repete comigo, uma família comum. É isso que Deus quer para a sua vida, para a sua casa. Uma família comum. Não uma família superpoderosa. Um super-homem, sabe? Uma super-mulher. Desse que a gente vê no desenho, desse que você vê na internet, pelos educadores descompromissados. Sabe, por essas pessoas que vivem com canal no YouTube, em várias redes sociais, ensinando você um montão de coisa, mas eles não têm compromisso com você. Eles são os titios da internet. Mas depois é o papai da igreja, o pastor da igreja que vai tirar ali os carrapichinhos que os influencers, é o nome deles, da internet estão ensinando as pessoas aí. Desde Bíblia, eles estão ensinando, como também dicas de saúde, toma isso, toma aquilo outro, e você não sabe o que fazer por tanta informação que você recebe pela internet. Mas eles não têm compromisso. Mas
uma família comum que vive por princípios, vive uma vida comum. Isso que eu estou falando aqui, uma vida comum, não é ideia minha não, tá? É Bíblia. Tá? Em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, no versículo 7, é o conselho que Paulo fala para os maridos. Marido, vivei a vida comum do lar. A vida comum do lar, de um homem, de uma mulher e de filhos que vivem por princípios. Eu falei com o pastor Jorge, que eu ia estar citando aqui esse livro aqui, por exemplo. Desculpa aqui que ele está um pouquinho mordido aqui, porque meu cachorro pegou ele para ler. Aí você sabe, né? Ele não sabe ler, ele mordeu o meu livro. Mas o erro foi meu, que deixei em cima da mesa. Aí, então, esse livro aqui, por exemplo, é Princípios que Educam. Educando filhos por princípios e valores. É um livro que você pode adquirir. Baratinho. Tem outro também. Esse aqui, a autora desse livro aqui é a irmã Ana Maria Cavalaro. E tem também do pastor Luciano Subirá, um livro muito bom para a família, que é o livro O Impacto da Santidade. Ele tem outros livros, mas esse é baratinho também, R$20 esse livro. Por quê, irmãos? Esses homens aqui, por exemplo, essa mulher e esse homem que eu estou falando, né, são homens que têm compromisso com Deus, com a família e com a igreja. Não são pessoas soltas. Igual você é de uma igreja abençoada. Quando a gente vem pregar numa igreja assim, eu sou filho dessa casa, da Igreja Nova Vida, mas eu sei que você é abençoado por homens e mulheres que compromissados, igual o pastor Renê, a esposa dele, Jaísa, o pastor Jorge, sua esposa, o pastor Adenilson, o pastor Marvel. São homens que estão aqui, os diáconos aqui, dedicando a sua vida para poder abençoar você. Quantas coisas aqui, renovando as alianças, o culto da família, quantas coisas você pode desfrutar aqui na sua casa, na vida comum da sua casa. Você não precisa sair da sua igreja, da sua família espiritual para buscar alimento em outro lugar. Não precisa. Eu estou falando isso, querido, com autoridade, sabe? Porque eu sou pastor hoje, mas me pergunta assim, pastor, quando que você foi visitar outra igreja? Me pergunta aí. Pergunta. Não escutei. Eu só fui visitar alguma igreja quando eu fui enviado pela pastora Dulce, quando eu fui convidado e autorizado, igual eu estou aqui hoje, mesmo quando eu era obreiro, não ia, podia ir. Sabe quem vai na igreja ali? O pastor Bambambam, Ele vai lá para abençoar aquela igreja. Eu vou ser abençoado na minha, sou satisfeito na vida comum da minha igreja. E foi lá, querido, que eu cresci espiritualmente, que eu cresci como homem, como marido, como pai, e estou crescendo até o dia de hoje. Então, sabe, eu estou aqui autorizado. O pastor, meu pastor lá, discipulador, o pastor André sabe, eu trago um abraço dele para vocês. Fui convidado, né? O convite é assim, o pastor Renê, a liderança da igreja faz contato lá direto com eles, depois que eles me falam, pastor, você vai estar lá na igreja do Catarina tal dia. Aí, é por isso que eu não estou lá na Nova Vida hoje. Senão eu estava lá também, igual você sentado, porque eu não estou na escala hoje lá, desfrutando de um culto abençoado que está sendo pregado lá. Então diga para a pessoa que está do seu lado, viva a vida comum. Esses princípios de uma vida comum são desenvolvidos dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Eu estou na introdução, mas eu lembrei aqui de Noé. Né? Noé, não vou pregar sobre Noé não, é só para você entender que Noé, quando ele recebeu a missão de construir uma arca que Deus deu a ele levou seus 3 filhos e as suas noras e a sua esposa. A família toda comprou a ideia de Noé. Nem tinha chovido ainda na terra, mas quando Noé falou do projeto, os filhos, a esposa e as noras, estamos contigo, pai, porque eles aprenderam dentro de casa. Como que Noé ia levar os filhos e a nora para dentro de uma arca se eles não sabiam trabalhar, se eles não fossem obedientes? Porque Noé tinha uma família. E Noé criava os seus filhos sob o princípio de Deus, que ele aprendeu com seus pais. Noé é da família de Enoque. Ele veio desses homens aí. Noé não tinha uma Bíblia na mão para ler igual a gente.
Lá naquele tempo, ninguém podia indicar um livro para Noé, talvez ele não soubesse, para Noé poder criar os seus filhos, ajudar Noé a criar os filhos dele, e eu chegar igual eu estou falando aqui. Talvez você que me está aqui fala assim, pastor, não sei o que fazer com o filho pequeno que eu tenho. Então, tem alguém abençoado que pode te ajudar. Além aqui da sua igreja, você pode ler um livro desse aqui que vai te ajudar como fazer, vai te dar sabedoria no que você falar, como você falar, porque não é o que fala, é como você fala. Você pode chegar para o teu patrão e pedir ele uma folga e ele te dá, ele pode não te dar e você pode até ser mandado embora. Depende da maneira como você fala com o seu patrão. Sim ou não, irmão? Então, é desse jeito, a gente precisa aprender a lidar, a fazer as coisas. E Noé, a família de Noé, aprendeu, antes de entrar na arca, eles tiveram uma escola. E começou lá dentro da casa deles, com uma vida comum. Uma vida comum. Como é que os filhos, a esposa de Noé, você acha que lá dentro da arca era fácil? Eles ficaram lá 40 dias de chuva. Imagina os animais, o cheiro lá que tinha. O gato estava lá, você já viu como é que o gato? O cavalo estava lá, o elefante, o rinoceronte, estava tudo lá dentro da arca. Tinha que botar comida para eles. E olha que cada um come um tipo de comida. O passarinho come alpiche. A vaca come grama. A galinha come milho. Aí você vai vendo. Botar água para eles beber lá dentro da arca. Quem que ia limpar as coisas lá? Olha como é que precisava ter uma interação dentro dessa família que aprendeu numa casa para entrar na arca para depois voltar para casa. Dentro da casa. Então, a nossa missão como família é criar os nossos filhos, por exemplo, para ir para fora. Não é para ficar dentro da nossa casa, os nossos filhos. O casal casa, Deus dá a eles o dom de ter filhos, aqueles filhos não pertencem ao casal, e tudo que o casal precisa é ensinar eles a ir para fora, trabalhar lá fora, a viver no mundo, a obedecer um patrão no mundo, a lidar com os colegas na escola. Uma escola, mesmo numa escola cristã, se seu filho estuda lá, saiba, lá é princípios cristãos, mas estuda lá outros tipos de pessoas que às vezes não têm nenhum princípio de Deus, porque eles não aprenderam. Mas eles estão lá, no mesmo lugar. E seu filho aprende em casa, para poder lá ele saber comparar, ele saber escutar, saber o que é certo e o que é errado. A direção de Deus é instruir desde pequeno. Eu vi aqui que no Antigo Testamento, Deus falou para Moisés, Moisés, tudo que eu ordeno a você, Deus falou essa palavra, ordeno, você inculcará aos seus filhos, assentado pelo caminho, deitado, sentado na mesa. Inculcar significa, inculcar. É colocar dentro da cuca, dentro do coração. Inculcar, para você aprender uma coisa, eu vou citar alguns versículos aqui que eu não preciso ler eles, porque já estão inculcados na minha mente e no meu coração. De tanto que eu leio eles e eu repito, eu treino eles. Eu treino para ele poder ficar armazenado na minha memória, para na hora que Deus quiser me usar, Deus vai lá e evoca, tira o versículo daqui, sai aqui pela minha boca. É assim que Deus falou para Moisés, inculca eles, assentado pelo caminho, com o teu exemplo, Moisés, andando pelo caminho, assentado na mesa, de preferência sem o celular, né, Moisés? É claro, né, Moisés, naquele tempo não tinha celular, não, senão Deus falava para ele, inculca eles, Moisés, na mesa, mas não deixa o celular ligado lá, não, Moisés. Tira o celular da mesa, desliga ele, na hora que você estiver sentado lá com seus filhos, inculcando a palavra de Deus. No Novo Testamento também, Jesus orientou seus discípulos e falou, deixem os pequeninos virem a mim e não embaraçem eles. Não embarace o caminho deles, deixa eles virem a mim.
Eu sou alimento para os pequeninos também, conforme a gente está aqui, ouvindo a palavra de Deus, mas os pequeninos estão aqui, ouvindo ali na linguagem deles, ouvindo aquilo que eles precisam ouvir da parte de Deus. E hoje a direção de Deus é a mesma, conforme está escrito lá em Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que ela deve andar, no caminho, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não é ensina o caminho, lá em Provérbios está no caminho, a criança ou menino, porque para você ensinar no caminho, significa que você tem que estar andando junto, com o exemplo, no caminho, junto com a criança. Não é falar assim para a criança, vai para a igreja porque lá é bom. E você, mãe, pai, eu vou ficar em casa, porque hoje tem um jogo e eu não posso perder esse jogo. É no caminho. Você concorda comigo, irmãos? Então repete, é no caminho. Estou achando que você está meio sério assim, eu estou brigando, não. Eu estou pregando, não estou brigando, não. Glória a Deus. Como flecha na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Flecha na mão de um guerreiro. Um guerreiro pega a sua flecha, ele tem um alvo para ele poder lançar a flecha. Ele não pega a flecha, um guerreiro, e lança o alvo ao alvo sem alvo. Ele, sabe uma coisa? Vou pegar uma flecha. Não, aqui em Provérbios fala que como flechas na mão de um guerreiro que sabe lançar as suas flechas com alvo. Assim, a nossa missão são criar os nossos filhos com alvo, com objetivo. Você saber conversar com seu filho sobre o presente, sobre o futuro, desde pequenininho, irmãos, de bebê. Acredita, eles aprendem desde bebê. Às vezes a gente fala assim, não vou ensinar isso, aquilo. Existem coisas que existe tempo para ensinar, mas tudo que a criança te perguntar é porque está na hora de você ensinar ela. Tudo, qualquer coisa. Porque você vai ensinar ela o correto. Quando ela for lá fora, ela vai escutar outra coisa e vai falar, mãe, aquilo que você me falou, pai, o meu coleguinha falou isso. Aí você fala, filho, mas eu vou te falar, os princípios de Deus são esses aqui. E você precisa seguir ele. Eu não fui criado assim, irmãos, conforme você já sabe meu testemunho. Mas eu fui criado numa casa onde tinha uma família. Tinha, sabe aquelas leis antigas? A gente tomava a bênção ao pai, à mãe, à avó. Tinha hora para dormir, tinha hora para acordar. Entendeu? Eu não lembro de ter ficado acordado vendo televisão sozinho na minha casa até 1 ou 2 horas da manhã, quando eu era jovem, pequeno, não. Não lembro. Porque a gente tinha hora para dormir. Não, apaga lá, desliga a luz e vai dormir. E pronto, acabou, a gente ia dormir. Hoje, a gente vê criança na televisão até meia-noite, 1 hora. E quando não está na televisão, está com um bom tablet na mão e ainda conectado à internet sozinho. Olha que perigo. É perigoso ou não é, irmãos? É perigoso para mim, querido. Para você, eu não quero ficar com o tablet sozinho na internet. Eu fico perto da minha esposa, porque é uma proteção para mim. Entendeu? Mas sozinho eu falo, sabe de uma coisa? Eu vou sair fora disso aqui, vou desligar e vou dormir. Porque, senão, já sabe, né? Ali, qualquer coisa, eu não tenho nem alguns aplicativos no meu celular. Nem quero. Você pergunta, por quê, pastor? Por quê? Porque é perigoso, irmão. Você quer ver um negócio de educação ali, você clica lá, aí passa uma pessoa de educação. Aí entra o intervalo, já é uma mulher dançando, já é isso, aquilo outro, aí você sai dali, aí vem aquilo de novo. Aí você está ali daqui a pouco, sem você querer, você vai aí, quer dizer, é sem você querer que aparece. Mas como o inimigo sabe da cobiça da nossa natureza humana, aí depois a gente começa já a não ver mais nada de educação, aí já vem para cá, aí depois volta para cá, mas aí depois isso aqui. E o Espírito Santo sempre fala com a gente, cuidado.
Esse cuidado é do Espírito Santo. Quando você vê alguma coisa no teu celular e o Espírito Santo fala, desliga, é ele que está falando com você, querido. O diabo não vai mandar você mudar de aplicativo, desinstalar aplicativo. Claro que não, ele vai mandar você instalar outro. Instala esse. Olha, esse ali, você ganha até dinheiro com esse outro. Mas o Espírito Santo fala para você, cuidado, olha isso não. Isso vai fazer mal para você, não bebe dessa água não. Essa água é suja, é água de esgoto. Vai fazer bem para você aqui no início, mas daqui a pouco vai fazer mal, vai roubar sua fé, vai roubar sua intimidade com Deus, vai roubar o seu relacionamento com a sua esposa. Vai roubar. Parece inocente, mas não é não. E isso tem que começar conosco, com os pais. Eu vou falar aqui para os filhos também. Deus tem uma palavra para cada um de nós. Tem uma palavra para mim, que sou marido. Tem uma palavra para os pais, para o casal. Tem para o filho. Tem para a esposa. E tem até para os vovôs e para as vovós. Normalmente, né, os vovôs vêm o culto domingo de manhã, né? Tem uma palavra para você, vovó. Você que está em casa aí, você que é irmão idoso, que é aqui da igreja, pode ver lá. No livro de Pedro, daqui a pouco eu vou te mostrar. Tem uma palavra para você, para as vovós. Porque Deus, Ele ama desde o recém-nascido até 90, 99 anos, 100 anos, até quantos anos Deus der para a gente. E isso que eu estou falando para você, se você for buscar a história do Dr. Russell Shedd, que é um escritor abençoado, um homem de Deus, já foi estar com o Senhor, mas ele é escritor de várias Bíblias, tem a Bíblia de estudo Shedd, que é dele. Ele, um dia no estacionamento, no aeroporto, com 85 anos, ele e o seu discípulo, que tinha 80 anos, pastor Jorge, e vê uma mulher ali no aeroporto enviada do inferno, sabe, meu irmão? Enviada do inferno porque toda produzida com a roupa toda, você não sabia se ela estava vestida ou nua, passou perto dos dois irmãos ali, eles estavam sentados lendo um livro, e eles olharam assim para a mulher, os dois abaixaram a cabeça de novo, a mulher passou. Aí esse de 80 anos falou para esse pastor abençoado. Tão abençoado que a filha dele, dando um depoimento sobre ele, ela falou assim, eu só acredito que exista pecado porque está escrito na Bíblia, porque o meu pai era um santo. Olha, a filha falando do Dr. Shedd. Então, esse discípulo dele falou para ele, olhou para ele, doutor, eu não aguento mais, tomara que minha idade passe logo para me ficar livre disso. Aí o Dr. Shedd falou, eu também. 85 anos, querido. Sabe por quê? Porque enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai ter que ser igual ao apóstolo Paulo. Você vai ter que falar, eu combati o bom combate. Você está com 20 anos, combate o bom combate. Você está com 15, combate o bom combate. Você está com 30, combate. Eu estou com 55, a Bíblia fala para mim, combate, pastor. Pastor Jorge, combate. Combate. Paulo falou isso para Timóteo. Timóteo, naquele tempo lá, Paulo falou, Timóteo, nos últimos tempos, virão professores, mestres, ensinando segundo a sua própria cobiça, segundo a sua própria vontade. Mas, Timóteo, prega a palavra, fora e dentro do templo, dentro da sua casa, prega a palavra e combate o bom combate. E no final da vida, Paulo falou, combati o bom combate, cumpri minha carreira e guardei. Ele guardou a fé. Porque ele combatia o combate. As esposas, você precisa combater o bom combate. Todo dia. Os jovens combatem o bom combate. Até quantos anos Deus te der. A irmã aqui no louvor, ela falou, Senhor, obrigado pelos anos de vida que o Senhor tem nos dado. Porque Deus é fiel. Se nós estamos aqui, nós acabamos de passar por uma pandemia. Você pode dizer glória a Deus? E você está aqui. Você está aqui ouvindo a palavra de Deus porque Deus tem propósitos para a sua vida, tem planos para a sua vida. Os nossos filhos, eles querem o conforto do lar, é certo disso. É tão bom ficar na nossa casa, na saia, na asa do papai e da mamãe. Mas nós, os pais, precisamos preparar eles para ir para fora. Você sabia que o nome de igreja, eclésia, significa chamados para fora? Sabia que hoje nós estamos aprendendo aqui para você pregar o evangelho lá fora,
para você pregar lá na sua casa, para você pregar no seu trabalho, na rua, onde Deus te der oportunidade. Você treina aqui em casa e você sai para poder dar frutos, evangelizar. Igual o pastor estava orientando. Irmãos, renovando as alianças, traga um casal, evangeliza ele. Fala, ó, eu vou estar lá, eu queria que você estivesse junto comigo. Traz eles, você está evangelizando. Você ouviu aqui e você vai lá fora pregar para uma pessoa que mora perto de você, que você sabe que está precisando, um casal amado seu, que você fala assim, poxa, eles precisam estar lá no nosso meio para ouvir a palavra de Deus. Eu me converti num evento desse. A primeira vez que eu fui na igreja, alguém me levou lá para isso, no encontro de casais. Aí eu vi lá aquele montão de gente lá, tudo feliz, sem bebida alcoólica. Eu falei, caramba, o que está alegrando esse pessoal? Pô, não é possível, eles não bebem nada. Estão pulando, dançando, cantando. Aí ali começou, né? Deus trabalhar na minha vida, e eu voltei lá de novo, gostei. Mais cedo ou mais tarde, os filhos vão embora da nossa casa. Igual um dia você, que é casado aí, você foi embora da sua casa. Você casou, você saiu de lá. E ali você foi começar a produzir ali aquilo que você aprendeu lá dentro da sua casa. Nós somos fruto do lugar onde nós fomos criados, querido. Pode ver, se ora você não vê você tomando atitude igual ao teu pai, ora você vê você tomando atitude igual a sua mãe. E se a gente não preparar os nossos filhos, o que acontece? Lá fora, eles vão aprender lá. Os professores, aqueles que eu te falei lá no início, os influencers que estão aí, vão ensinar eles, sem nenhum compromisso, mas vão ensinar. E se a gente não ensina os nossos filhos em casa, eles crescem só na idade. Mas o comportamento, as atitudes, é igual de criança. Você não trabalha com pessoa assim? Adulto, que às vezes chora e tudo, para cumprir o dever lá no trabalho. Eles choram, não querem trabalhar, fica comparando um com o outro. Ah, mas ele não faz aquilo, eu faço. Por quê? Por que eu trabalho aqui e não trabalho lá? Por que ele foi promovido e por que eu não fui? Porque não foram treinados dentro de casa, não foram ensinados, não impuseram para eles limites, não disseram não, a palavra não, só escutava sim. Eu coloquei aqui a ilustração da mamãe abutre. Eu vi no documentário, gosto muito. Aí eu vi e falei, opa, é esta que eu quero. A mamãe abutre é um tipo de urubu, só que é um urubu bem grande, né, que vive lá na selva. E a mamãe abutre, ela coloca um ovo e ela choca aquele ovo e depois sai o bebezinho abutre, feio como ele só. Pelo menos eu acho, né? A mamãe abutre certamente acha lindo, né? Então, ele vai crescendo e quando ele está na idade já de voar do ninho, de uma ponta da asa dele aberta até outra, dá 3 metros para você ter ideia. Ele ainda está no ninho lá. A mamãe toda hora, abutre voa, vai lá, caça e traz comidazinha para ele no biquinho. Um bichão desse já com a asa de 3 metros, né? E ele abre aquele bicão e ela bota comidinha para ele. E ele é criado lá na penha, né, no alto da penha, não tem nenhum predador, ele está no conforto do seu ninho lá no alto, aquela brisa, aquele vento, as nuvens passam por ele e a comidinha toda hora vem na boca. Mas tem uma hora, pelo instinto, a mamãe abutre para de levar comida para ele, ela fica 20 dias sem levar comida para ele, cerca de 20 dias. E toda hora que ela voa, quando ela volta, ele já abre logo o bicão para poder receber comida, mas não tem comida lá. E a mamãe abutre fica olhando ali perto dele, mas fica olhando para ele, e daqui a pouco ela voa de novo e volta, e ele espera e ela olha assim para ele, mas não sai mais comida. E aquele bebê abutre não tem outra alternativa, senão decidir bater a asa pela primeira vez, para ele próprio buscar seu alimento. Essa mamãe abutre, ela faz por instinto. Mas nós fazemos por princípios.
porque nós temos sabedoria que Deus dá para a gente. Então a gente precisa aprender a fazer os nossos filhos, desmamar o neném, dar a papinha, depois parar de dar papinha, o arrozinho amassado, depois um pedacinho de carne, cortadinho, eles adoram a carne. Se você, igual a gente, se você der um pedaço de carne de churrasco, é possível que eles vão comer e vão se engasgar e vão morrer. Mas a gente tem que cortar para dar para eles. E chegando o momento que eles precisam comer com sua própria mão, não, agora a mamãe não dá mais na sua boquinha. Mamadeira não, mamadeira agora não, né, filho? Já está grande. Aliás, né, falando em leite, nós que tomamos leite até velho, né, irmão? Você vê que os animais, eles... Não estou comparando, né, o ser humano com o animal, apesar de que na escola a gente aprende que nós somos animais irracionais. Não, nós somos animais racionais, os animais, os bichos são irracionais. Mas eu digo que nós somos filhos de Deus e criatura de Deus. É isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia não chama a gente de animal racional, ela chama todos os seres humanos são criaturas de Deus. E quando a gente recebe a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Está escrito lá no primeiro livro de João. Mas nós precisamos aprender a ensinar os nossos pequenininhos. Por isso que eu trouxe essa ilustração do abutre. Nós precisamos de colocar limite, respeito. Não ter a visão do mundo como modelo, irmãos. O modelo do mundo, os moldes do mundo não servem para nós. Nós temos que tirar essas coisas de dentro da nossa casa, lutar para poder tirar essas coisas de dentro da nossa casa. E é você que tem que fazer isso, o papai e a mamãe. Seu filho não vai saber fazer isso, ele não vai desligar o controle da televisão, ele não tem esse domínio. E eu aprendi uma vez, e eu concordo com isso, uma frase do pastor Campi: enquanto seus filhos não souberem decidir, sabe quem é que decide por eles? Eu e você, você. Você que decide por ele. Está na hora de desligar a televisão, filho. Mãe, mas eu quero ver isso. Pai, eu quero ver. Filho, está na hora. Daqui a 2 minutinhos, papai e mamãe vai desligar a televisão. Eu desligava na hora, né? No meu caso. Eu não tinha sabedoria. Eu sabia de castigar. Eu não sabia disciplinar. Por isso eu falava, chega. Pum! Falava, o programa é até para 14 anos, você tem 12, então se a televisão diz que é para maiores de 14, você tem 12, então eu concordo com ela. Pum! No início da minha conversão, desligo mesmo. Pá! Vai dormir agora, apaga a luz e vai dormir. Depois eu fui aprendendo. Fui aprendendo quando me converti, né, os meus filhos mais velhos, já um tinha 6, outro tinha 4 e o outro estava no ventre. Então, eu fui colocando em prática da maneira que eu aprendi lá no meu lar. Lá na minha casa, na minha família de origem, meu pai castigava. Ele não sabia disciplinar, porque nem pai ele não teve. Não culpo meu pai, nem minha mãe, eles não tiveram ensino. Depois que eu fui aprendendo, sabe por quê? Porque o castigo ele não surte efeito. A gente fazia a mesma coisa depois do castigo. O castigo só fere, não surte efeito. Agora, a disciplina não. Porque a disciplina é em amor. Quando você disciplina seus filhos em amor, aí você alcança a proposta esperada. Porque a Bíblia fala que se não tiver amor, é igual o sino, né? Só faz barulho, mas é oco por dentro. Então, eu aprendi a diferença de castigo para disciplina. A disciplina envolve amor, o castigo não. Só ordem, é lei. Vai fazer agora que eu estou mandando. Faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Não, você não pode fumar, mas a pessoa está com maço de cigarro no bolso. Fumar dá câncer, mas ela está com maço de cigarro no bolso. Agora, quando você chega para a pessoa e fala assim, olha, não fuma não, faz mal para a saúde, faz mal para o teu bolso. Deus me libertou disso. Aí surte o efeito, a pessoa começa a pensar, falou para mim na bênção, né? E a pessoa também não fuma. Nós não podemos aprender por lei ou por instinto. Eu tenho meu cachorrinho lá, eu falo assim para ele, senta,
ele senta na hora, mas eu tenho que estar com uma torradinha na mão. Ele não sabe nem o que significa sentar e levantar. Ele só sabe que depois que ele toma aquela atitude, ele vai ganhar uma torradinha. E senta mesmo. Fala, senta, ele senta, olhando assim para a minha mão. Aí ele levanta, senta, aí ele senta. Aí eu vou lá e... Princípio e lei. O princípio, sabe do cinto de segurança? A pessoa que quando vê um guarda, ela coloca o cinto. Isso aí é lei. Ele está com medo de ser preso. O princípio você coloca quando você vai sair da garagem na sua casa. Porque você sabe que o cinto ajuda a salvar a vida, independente de guarda. Quando a gente obedece a palavra de Deus, é assim. É o princípio. Não é pela lei. Você fala, eu vou fazer porque eu tenho medo. Diga assim, repete assim comigo. É por princípio e não por lei. Desde cedo, os nossos filhos eles precisam de ver o nosso pai, o pai como cabeça do lar, ver o casal compartilhando os recursos financeiros, saber que ali no casal é um só salário. Não é eu que ganho mais, não importa quem ganha mais, é um salário só. Que bom que o casal, o marido trabalha e a esposa também, e os dois têm uma hora para conversar sobre as despesas da casa, sobre as contas da casa, mas é um salário só, e o filho está vendo aquilo ali. O filho está vendo, inclusive, quando ele ganha uma ofertinha, ó, filho, esses R$5 aqui é para você, o papai está te dando. Mas não esquece, separa o dízimo. Já desde pequenininho, ensina ele a ser dizimista, ensina ele a ser ofertante, ensina ele que lá na casa dele, aqui na igreja, ele precisa compartilhar das necessidades da casa, da igreja. Foi assim que meus filhos eram. E até hoje, meu filho mais novo, que ainda não é casado, ele compartilha das despesas lá em casa. Nem precisa eu pedir a ele, porque ele aprendeu desde pequenininho. Ele chega aqui, pai, isso aqui é o dinheiro do gás. Porque ele sabe que lá em casa tem fogão, e o fogão só funciona com gás, e o gás tem que comprar. Eu ensinei ele desde pequenininho. Ele está aqui hoje, se ele é o mais novo, compartilha lá. Não precisa nem pedir, a gente conversa na boa. E eu fico feliz, porque me ajuda a casa. A casa é deles também, a casa não é só do papai e da mamãe, não. Os filhos têm que ajudar a colocar o lixo lá fora para o lixeiro levar. Tem que ajudar a mamãe a lavar a louça. É só a mamãe que come, usa os pratos e os garfos. Eles precisam ajudar a limpar o banheiro. Todo mundo não vai no banheiro? Por que só a esposa tem que limpar o banheiro? Todo mundo usa o banheiro. Todo mundo seca na toalha porque é sua esposa que tem que pendurar lá fora ou pendurar dentro do banheiro mesmo. Se todo mundo usa, todo mundo senta na mesa. Quem manda na sua casa? Sou eu que mando, eu que sou o cabeça que mando? É a esposa que manda? Os filhos precisam ver que o casal anda em acordo. Acordo. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se não houver acordo entre eles, não tem como andar junto. E é lá dentro do lar. Igual eu falei no início, como que Noé pôde contar do projeto de Deus para os filhos deles? Porque eles aprenderam lá dentro da casa deles. Então, quando Noé falou do projeto, mesmo que não tivesse chovido lá naquele tempo, os filhos acreditaram. Pai, não vai chover não? Pai, que chuva é essa? Como que vai encher a terra de água? Da onde que vai vir essa água, pai? Filho, Deus falou que vai chover. E a palavra do pai tinha crédito para os seus filhos. Os filhos acreditaram que ia chover. Eles entraram na arca, não tinha chovido ainda. A mulher de Noé acreditou, porque o marido era uma pessoa de palavra. Ele tratava e cumpria. Era um homem que chegava e compartilhava com a sua esposa até das suas dificuldades. Filho, eu estou precisando de ajuda, ora por mim. Eu trabalho lá no lugar e tem uma secretária enviada do inferno. Todo dia, quando eu passo lá, ela baixa para me ver ela. E eu nem tenho entrado mais, mas ora por mim. Aí a esposa sábia vai falar, tá bom, filho, eu vou orar por você sim, eu sei que você precisa de ajuda. Mas será que o marido tem coragem de contar para a esposa uma coisa dessa? Ou será que quando ele contar a esposa, mas também você toda hora entra lá, você não pode ver um rabo de saia. Papai, o cara fecha, sabe por quê? Isso aí é uma punição negativa.
Eu vou contar uma coisa para você e você me critica. Pronto, eu fecho. Falei, não vou contar isso para ele, não dava mesmo para contar. Eu fui contar agora, Senhor, o que eu faço? O capeta da mulher continua lá. Minha mulher não quer orar por mim. E eu não posso falar com ela, me ajuda, Jesus. Só o Senhor. Ora, se a minha esposa não pode chegar para mim e falar, Rogério, fui na academia, tem um cara lá me assediando, ora por mim. Primeira coisa que eu vou falar para ele, para ela. Tá bom, vou orar para você agora. Você está em qual andar lá? No segundo? Malha lá no primeiro. Se ele for pro primeiro, você vai para o segundo. Se ele continuar insistindo, um dia eu vou lá malhar com você. Aí, se vou malhar com você, vou até cumprir aí, cara. Beleza? Amor, beijo aqui. Aí, se depois, e aí, como é que tá o cara lá? Aquele abutre lá, ela. E continua indo. Eu falei, então, mete o pé de lá. Foge da aparência do mal. Vai malhar em outra academia. Eu vou continuar orando por você. Mas eu digo para você hoje, a minha esposa tem essa liberdade de falar isso comigo, se ela passar por isso. Sabe por quê? Eu sei que ela não é perfeita, irmãos. E Deus não me deu uma mulher perfeita, não, uma super mulher que não erra, e nem deu a ela um homem super-homem. Eu não vou, não. É uma vida comum do lar, é dia a dia. Eu não vou, eu não sou anjo. Gostaria de ser igual, chegar um dia e ser igual esse pastor Shed, de ser igual Paulo, que Paulo falava, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas é o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo falava, mas ele não vivia afundado no pecado. Pode ler a Bíblia. Ele escreveu, pela graça de Deus, 70% do Novo Testamento. Era um homem abençoado de Deus, mas ele tinha coragem de falar isso. E isso ficou registrado aqui, para a gente ver com o apóstolo Paulo, que falou, vive a vida comum, querido. Vive uma vida comum do lar na sua casa. Uma vida abençoada. Uma vida que você vai trabalhar, você ora antes de trabalhar, você chega, toma um banho, descansa um pouquinho, almoça, vê um pouquinho de televisão, um programa que você gosta, saudável, lê um pouquinho do livro, lê a Bíblia, e é isso aí. Conversa com a sua esposa, a esposa conversa com o marido. A gente precisa ampliar a nossa postura. O marido e a esposa, os filhos, os jovens, se posicionar, se colocar no seu lugar dentro do seu lar. Meu irmão, eu preciso fazer o meu melhor para minha esposa. Eu sou marido de uma só mulher, porque a Bíblia diz que eu tenho que ser e eu quero ser, então tem que cuidar bem daquela ali, rapaz. Eu tenho que ver que a minha grama está verdinha. Não é ficar vendo a grama do verdinho, olhar e falar, pô, a grama dele que é bonita. Poxa lá, que é a casa dele. Igual às vezes a gente conversa lá, eu moro aqui no Catarina, e eu teve uma operação, não sei o quê. Aí minha esposa, Rogério, o que você acha? Vamos embora daqui? Eu falei assim, mas nós vamos embora para onde aqui no Rio? Onde que você me indica um lugar onde que não tenha barricada, nem operação, que não tenha bala? Tem algum lugar aqui no Rio, irmão? Você conhece? Então a gente tem que ir para o lugar onde Deus envia a gente, querido. Seja feliz com o lugar que você mora, ore por esse lugar. Você está aqui para isso, para poder abençoar esse lugar aqui e para fazer desse lugar aqui um lugar melhor. Agora, se por acaso a gente estiver andando para aqui ou acolá, eu não vou sair da minha casa, eu saio da minha casa para ir trabalhar, saio de madrugada, eu preciso trabalhar, não sou aposentado ainda. Vou para a igreja, às vezes eu preciso dar uma caminhada para poder tirar um pouco do tocinho. Se por acaso eu estiver lá e você souber que foi uma bala perdida, não foi perdida nada. Foi Deus que me recolheu e usou aquele chumbinho. Não foi a Covid que recolheu nenhum dos nossos irmãos. Estava escrito e determinado a vida deles. Está escrito lá no Salmo 139. Foi Deus que recolheu nossos irmãos, querido. A nossa vida está na mão de Deus. Se você ler lá em 2 Timóteo, onde eu citei aqui de Paulo, que ele fala, combati o bom combate, teve uma hora que Paulo chegou para Timóteo e falou assim, Timóteo, meu tempo chegou. Como assim, Paulo? O Senhor vai me recolher. Feliz. Imagina a gente chegar num nível desse, querido, de você ter intimidade com Deus de maneira que o Senhor vai chegar para você e falar assim, Pastor Jorge, não, brincadeira. Deus vai chegar e falar assim, irmão,
Não vou falar o nome não para você. Irmão, querido. Aí você, quem é? Sou eu, o Senhor. Olha, seu tempo acabou aí na terra, tá? Paulo falando com Timóteo, Timóteo, faz uma coisa para mim. Olha, chama lá fulano e ciclano, eu preciso compartilhar. Manda eles trazer os livros. Pede para eles trazer a capa também que ficou lá. Porque eu combati o bom combate, eu guardei a minha fé, eu fiz isso, Timóteo. Prega a palavra, Timóteo. O cara sabendo que ia ser recolhido, não por Covid, nem por bala perdida, mas Deus ia recolher ele, e ele dando glória a Deus, ainda pensando, emprega, insista. Fala lá, Timóteo, traz os livros que com certeza Deus vai me recolher, mas eu preciso passar esses livros aí, o pergaminho, para outros continuar pregando a palavra de Deus. Ele não estava preocupado com bala perdida, com espada, que naquele tempo era fio de espada, era caldeirão de cera quente. Imagina você sabe para onde que vão mandar você? Cuidado, você não quer ir no caldeirão ali de cera quente, hein? Não era bala perdida, não. Lá era, guilhotina. Era fogueira de santos, crentes amarrados, jogavam cera em cima deles e, botava fogo neles. E eles continuavam pregando a palavra de Deus, eles não tinham medo. A morte, eles falavam, Paulo falou que o viver é Cristo e o morrer, a morte foi vencida. Ela não pode levar ninguém sem a permissão de Deus. Não pode. Aleluia. O que você tem se nutrido? De que você tem se alimentado? É uma pergunta. Dos princípios de Deus ou dos modelos do mundo? De que você tem se alimentado? O que tem sido forte na sua vida? São os influencers que têm trazido para você o imediatismo. Tem que ser agora. Liga agora. Compra agora. Compra agora. Vai para a academia. Cuida do seu corpo. É o corpo, é o corpo, é o corpo. Só o corpo. Você só precisa do corpo. Cuida agora. Toma isso, bebe aquilo outro. Compra agora, os 100 primeiro que ligar. Você vai comprar 10 e vai ganhar 20. Mas é agora, liga agora. Pega o seu telefone e liga agora. Ou você tem se alimentado da esperança, da palavra de Deus? O que tem nutrido sua vida espiritual? Como é que você está? O seu espírito. Lá em Tessalonicenses diz que a gente tem que cuidar do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Não é só do corpo, não é só da alma, é dos três. Os três precisam ser alimentados. E para finalizar aqui, irmãos, estou indo para o final, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Esse é o texto mesmo aqui da palavra. Depois de Gálatas vem Efésios, capítulo 5. Eu vou ler esse texto aqui com você. O 5, no versículo 21, que diz assim: sujeite-se uns aos outros no temor de Cristo. Aí uma carta aí para a esposa. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Essa é uma carta para a esposa que Deus escreveu. Aí você, esposa, pode ler essa carta e ver aonde é que você precisa melhorar aí. Tem outras referências. Agora no versículo 25, para o marido. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros
do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Aqui, a palavra diz 4 vezes para o marido amar a esposa. Porque nós, homens, temos essa dificuldade. Por isso que está 4 vezes aqui, ama ela. Ama de novo. Agora, os filhos. Efésios 6, capítulo 1. Uma carta para os filhos. Continuando aí. Capítulo 6. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isto é justo. 2. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que corra tudo bem com você e você tenha vida longa. E agora para os pais, para o casal, no versículo 4. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha aqui, na disciplina. Admoestação significa nos princípios de Deus, desde pequenininho. Essa palavra admoestação, ela faz o mesmo sentido lá de Provérbios 22:6, de ensino à criança. Irritar significa falta de ensino, falta de limites, falta de disciplina. O filho irritado é porque está faltando isso para eles. Eles precisam disso. Nós precisamos de limites, mas precisamos aprender desde pequenininho. A confiança, bondade, paciência, responsabilidade, perseverança, sabedoria e amor. Os filhos precisam aprender disso dentro de casa, dessas coisas aí. Somos nós, os seus pais, que ensinamos eles, não é a escola. A escola ensina matemática, português, ciência, geografia, aula de computador, balé, jiu-jitsu, um montão de coisa que tem hoje. Mas os princípios de Deus é em casa, ensinada pelo pai e pela mãe. Você não pode dizer não a uma criança hoje, ela precisa aprender a ouvir não. Lá nos 10 mandamentos, Deus colocou 8 vezes não. Falou com Moisés, diga lá, não adulterarás, ponto. Não roubarás, ponto, não. Não dirás falso testemunho, não adorará outros deuses, não fará isso, não cobice a mulher do teu próximo, não cobice a casa, não, um montão de não. Por que Deus disse não? Quantas vezes na Bíblia Deus diz espera? Quantas vezes Deus na Bíblia diz sim? E quantas vezes Deus faz silêncio? Aqui na sua Bíblia aí você pode ver que tem uma página em branco dividindo o Antigo do Novo Testamento. Essa página em branco significa o silêncio que Deus fez entre o Antigo e o Novo Testamento de cerca de 450 anos. Deus não falava nada, porque Ele é Deus. E quando Deus diz sim, Ele é Deus. Quando Ele diz não, Ele é Deus. Quando Ele diz espera, Ele é Deus. E quando Ele fica quieto, Ele é Deus, querido. E é lá dentro de casa que a gente precisa aprender isso, desde pequenininho. Porque quando você chega no teu trabalho, você fala, patrão, eu posso na folga ali hoje? Não. Aí você, tá bom, então, obrigado, vou agendar outro dia. Porque o teu patrão pode falar não, pode falar sim. Ó, você precisa esperar um pouquinho, porque nesse momento não dá. Ou ele pode falar, espera. Porque você aprendeu, você vai lidar melhor com isso. Mas se a gente não ensina os pequeninos, Provérbios falou, ensina a criança. O marido como cabeça, cuida, protege, sustenta, é verdadeiro e é amigo. A minha melhor amiga é minha esposa. Abaixo de Deus. Em primeiro lugar é Deus, depois é minha esposa. E depois são meus filhos, é claro. Mas não é meu filho, não é melhor amigo meu que a minha esposa. Não é porque eu converso mais com a minha esposa.
é ela que fica mais tempo comigo. Eles vão casar e vão embora, e se eu for muito amigo do meu filho, mais do que eu sou da minha esposa, quando ele casar e for embora, eu vou ter que ir todo dia na casa dele conversar. Aí eu chego em casa, olho para a Regina e ela... eu não posso conversar com ela, não. Você é minha segunda melhor amigo, e o seu melhor amigo deve ser o seu esposo. Aleluia. Aleluia. Eu tenho um testemunho aqui rápido, eu já estou indo para o final aqui, de um colega que trabalhava comigo no Correio. Ele era um trabalhador lá comum, igual eu sou motorista lá, e ele era OTT, é o nome da profissão que ele era. E um dia ele conversando comigo, ele falou assim para mim: Rogério, eu passei no concurso da Polícia Rodoviária Federal, já tem 1 ano e pouco, cara, eu passei bem, mas eles não me chamam, conversando comigo. Aí nessa conversa, ele falou que ele tinha um problema com a mãe dele, que não criou ele, mas era a mãe dele, ele não perdoava a mãe dele. Quando ele falou isso para mim, eu já estava na igreja, aí o Espírito Santo falou assim comigo: fala com ele para perdoar a mãe dele. Eu falei: rapaz, sabe o que acontece? Perdoa a tua mãe, cara. Não importa o que sua mãe fez com você, mãe é mãe. A Bíblia, eu citei esse versículo, falei: Deus manda os filhos honrar seus pais. Não tem uma vírgula, honre seus pais, vírgula. Se eles tiverem sido bons, não, honra teu pai, honra tua mãe, para que vai bem, para que você prospere. Aí, enfim, acabou a conversa ali, ele me agradeceu e ele saiu dali, ele disse que procurou a mãe dele, biológica, e falou com ela, conversou e pediu perdão a ela. Irmãos, não muito tempo depois daquilo, ele recebeu o chamado, e ele hoje é um policial federal. Hoje não, já tem uns 10 anos isso ou mais. Eu já encontrei ele lá na Polícia Federal. Ele foi abençoado, ele liberou a bênção na vida dele, quando ele honrou os pais dele, ele pediu perdão. Não importa, talvez você esteja aqui, você não foi criada pela sua mãe biológica ou pelo seu pai, não importa, irmão. Abençoa ele, perdoa ele. Se você não tem contato, libera, fala: Senhor, eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe. Sabe por quê? Se você está aqui, porque Deus usou ele para você colocar você no mundo. Você não é obra do acaso. Você é um filho de Deus hoje, mas Deus usou um pai. Eu peço que você possa curvar a sua cabeça e ir pensando em tudo que você ouviu aqui, no que Deus falou com você. Aleluia. Se você quer que a sua oração ela passe do teto da sua casa, viva a vida comum do lar. Se você tem dificuldade com alguma dessas coisas que eu falei, fala com Deus, peça ao Espírito Santo para te ajudar. Ele é especialista em nos ajudar nas nossas dificuldades. Eu tenho feito isso até o dia de hoje. A minha oração é essa: Senhor, por favor, me ajuda, Senhor. Me ajuda nas minhas dificuldades. Me ajuda, Senhor, a amar minha esposa, a ter paciência, a emprestar o meu ouvido, Senhor. Oh Deus, por que a gente tem tanta facilidade de emprestar o ouvido para as pessoas de fora? Tanta facilidade para conversar no trabalho, para conversar no WhatsApp. E dentro de casa, nós temos dificuldade de conversar com o nosso cônjuge. Temos dificuldade de conversar com nossos filhos, Senhor. Oh, Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós queremos desfrutar da Tua bênção. Ó Deus, até 1000 gerações, Senhor, sobre a nossa família. Nós sabemos, Senhor, que não existe família perfeita. O que existe são famílias totalmente dependentes de Deus. Famílias que vivem a vida comum do lar. Um marido honesto, um marido leal, que conversa com a sua esposa, até mesmo das suas dificuldades. Ou se ele sabe que a esposa não está pronta, ele conversa com o pastor da igreja e fala: pastor, eu não posso contar isso para minha esposa ainda, ela não está pronta, mas eu quero contar para o Senhor, me ajuda. Oh, aleluia, Senhor. Nessa noite eu te peço, meu Pai, nos ajude, Senhor, ajuda cada um jovem que está ouvindo essa palavra, cada um marido, cada uma esposa,
cada um idoso, Senhor, cada uma viúva, viúvo, ajuda eles nas suas dificuldades, Senhor. Os irmãos que estão em casa, ouvindo essa palavra aqui, ó Deus, visita também cada lar, Senhor, cada família. Eu quero pedir que você possa ficar de pé. Nós vamos cantar um hino. E faça desse hino a sua oração pessoal. E depois